povo lindo, boa noite, tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Quero mandar um abraço aí para a galerinha de Novo Santo Antônio, hein? Está conosco aí, um forte abraço. É isso, turma, na aula de hoje, da turma EJA, 7ª etapa, Ensino Médio, Canal Educação, nós trabalharemos aqui nada mais, nada menos do que a análise de história em quadrinho. Olha só, tá bom? Eu sou o professor Fernando Santos e vamos aqui bater um papo, vamos tirar as dúvidas, caso haja, tá bom? Lembrando que as histórias em quadrinhos, elas sempre estão presentes nas provas do Enem, viu? Nós aqui na 7ª etapa, que vamos fazer o Enem, há menos de 30 dias, né, nós vamos encontrar na prova de linguagens, né, nós teremos lá, indubitavelmente, sem dúvida nenhuma, viu? Nós teremos aí figuras, nós teremos aí essas tirinhas aí, com certeza. Marcos Vinícius Pereira, né, sempre aparecem algumas, né, Marcos? É verdade. O Marcos aí é lá de São José do Peixe. Rapaz, é bem aí. São José do Peixe. Então vamos lá. Olha aqui o que é que nós temos no nosso roteiro de hoje. O objeto do conhecimento, ou seja, o assunto, é a análise de história em quadrinho. Nós queremos que ao final da aula você possa identificar características textuais do gênero, reconhecendo a relação entre imagem e texto verbal na atribuição de sentido ao texto. Ou seja, normalmente, quando você encontra aí os quadrinhos, na grande maioria das vezes, você tem uma linguagem mista, aquela constituída pela imagem e pela linguagem verbal, ou seja, a língua escrita ou falada. Tá? É possível você ter apenas a linguagem não verbal, só as imagens? É possível também, nos quadrinhos. Mas na grande maioria, a linguagem é mista. Tá ok? Vamos lá. Então, eu vou aqui batendo um papo com vocês aqui de leve, suave na nave, né? Olha só aí. Vamos lá, Marcos. Vamos juntos aqui. As histórias em quadrinhos. Oh, coisa linda, rapaz. Eu amo trabalhar este conteúdo. As histórias em quadrinhos são consideradas textos literários de entretenimento. Olha, textos literários de entretenimento. Esse gênero é utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens. Ah, beleza. Contar histórias com a ajuda de imagens, né? A semiologia, portanto. O que facilita a compreensão do leitor, claro. Em geral, apresenta uma linguagem mista. Aquilo que eu falei para vocês. De um modo geral, né, você tem imagem e tem a língua falada ou escrita, tá? Ou seja, ele é formado de uma sequência de imagens verbais e não verbais, combinadas, ou então apenas de imagens visuais. Ó, se você olhar aqui para essa história em quadrinho que está aqui, você não tem nada escrito aí. Nada escrito. Você não tem linguagem verbal. A linguagem presente aí é a não verbal. Marcos, eu vou fazer uma pergunta a você. Marcos Vinícius Pereira, de São José do Peixe. Será se você consegue entender essa historinha somente com a imagem que você está visualizando? Diga sim, diga não, mas diga alguma coisa aí. Você consegue visualizar
você consegue compreender, né, esta historinha só com as imagens presentes aí? Diga sim, diga não. Tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui tem o nome, Luluzinha, a caçadora, tá? A caçadora. Veja aí, Marcos, que ela está aqui com, né, aquela redezinha, né, de pegar animal, pegar, né, aves, tal. E ela está à procura de quê? Olha aqui, ó, de uma borboleta, né? Uma borboleta. E lá vai ela no primeiro quadrinho. Só que ela vai atrás da borboleta, está entretida aqui, né? Mas ela não visualiza uma árvore que está aqui. E ela bate com o rosto na árvore. Né? Aqui, mais embaixo, ela fica aqui meio tonta, né? Essas estrelinhas aqui, ela fica tonta, né? E começa a ver tudo, só as estrelinhas. Você já ficou assim, não já, Marcos? Já, né? Aí, ela fica alegre, achando que está vendo aqui uma borboleta, mas no fundo ela está visualizando o que que é? É a estrelinha, né? Após a batida na árvore, né? Aí ela vai guardar aqui, né? A estrelinha achando que era, né? E aí ela pega aqui no próximo quadrinho e vai entregar toda feliz o que ela pegou, né? Quando ela olha, não tem nada, né? Aí o amigo dela diz assim, tá ficando o lelé da cuca, tá doida. Na realidade, as estrelinhas que ela estava pegando ali foram aquelas estrelinhas que deixaram né, bamba após a batida lá na árvore. É possível você compreender o texto. Entendeu, Marcos? Diga aí, Marcos. Estou querendo que você fale comigo aí. Galera de Novo Santo Antônio, compreendido? Por gentileza, digita aí para mim se compreendeu ou não. Tá? Isso aí é uma raridade. Na grande maioria das vezes, né, as histórias em quadrinhos, ó, histórias em quadrinhos, HQS, né? Na grande maioria das vezes, essas histórias, né, aparecem contadas numa linguagem mista, linguagem verbal, mas linguagem não verbal, tá bom? Bem, as histórias em quadrinhos, que nós chamamos de HQS, histórias em quadrinhos. Primeiro, elas possuem os fundamentos básicos das narrativas. Vocês sabem quais são os fundamentos básicos de uma narrativa? Primeiro, tem um enredo. Existem as personagens, né? Os fatos acontecem em um determinado tempo, em um determinado lugar, né? E tem um desfecho. Ah, professor, então tem um enredo em si, existem as personagens, é utilizado em um determinado tempo, em um determinado lugar, e tem um desfecho. Tem início, meio e fim a história, portanto. O que mais que nós podemos atribuir às histórias em quadrinhos? Que elas apresentam geralmente linguagem verbal e não verbal. Normalmente apresentam linguagem mista. É o que vocês vão conseguir compreender por aí de linguagem mista. É a junção de um texto utilizando linguagem escrita e imagens. Tá bom? Linguagem mista. O que mais que nós podemos atribuir às histórias em quadrinhos? Que elas podem ser de cunho humorístico,
ou apenas para transmitir uma informação? Na grande maioria das vezes tem um cunho humorístico, né? Humorístico. E observe que também tem críticas, viu? Tem críticas por meio de ironias, né? Presentes lá nas histórias em quadrinhos. Eu gosto muito, né, dos quadrinhos do Armandinho, por exemplo. Uma figura, o Armandinho, né? Não sei se eu coloquei aqui alguma coisa do Armandinho, mas se eu coloquei, vocês vão ver como é legal. Bem, aqui nós temos, né, o Garfield, né, personagem, né, dos quadrinhos, muito utilizado, né? Espelho, espelho meu. Bem aqui, espelho, espelho meu, a gente pode perceber pelo conhecimento de mundo que nós temos, que existe aí algo chamado de intertextualidade, não é não? Alguém lembra aí o que é intertextualidade? Novo Santo Antônio, diga aí para mim. Você sabe me dizer o que é intertextualidade? Sabe ou não sabe? Um intertexto. Professor, o intertexto é quando você trabalha um texto e em um determinado momento, né, há uma passagem ou o texto todo que lembra um outro. Um texto que lembra outro. Espelho, espelho meu. Na sequência seria assim: existe alguém mais belo do que eu? Não é não? Espera aí, antes que você comece. Aqui é o Garfield pensando, né? Essas bolinhas aqui marcam o pensamento. Tá bom? Aí alguém aqui é o espelho, ó. Olha, aqui é o espelho, ó. O espelho. Aí o espelho se manifesta pensando também, peraí, antes que você comece, ele continua aqui, o espelho. Você é gordo, né? Aí o Garfield, me dá uma pedra. Rapaz. E observa aí, né? O bullying que o Garfield sofreu aí, né? Só porque o bichinho é gordo, ele não pode dizer a frase, espelho, espelho meu, existe alguém na terra mais bonito do que eu? Né? Mas o espelho disse, espera aí, ó. Não, antes que você comece, você é gordo, viu? Você é gordo, né? Aí, fazendo aí, né? Isso aí é bullying, rapaz, com o Garfield. Chamar o Garfield de gordo, né? Muito bem, vamos analisar aqui mais um pouquinho. As características das histórias em quadrinhos. Vamos lá. O que é que nós temos como elementos que caracterizam os quadrinhos? Apresentam os elementos básicos de uma narrativa. Já falamos isso, né? Enredo, personagens, tempo, lugar, desfecho. Ok. Essa característica aqui, ela é fundamental, você não pode esquecer. Segunda característica, os balões de formas e tipos variados servem de suporte para diálogos dos personagens ou, né, suporte para os diálogos dos personagens ou para que eles mostrem suas ideias. O emprego de recursos expressivos como onomatopeias. Você sabe o que é onomatopeia? Pense aí. Onomatopeia, pense aí. Eu vou dar um minutinho para você pensar o que é onomatopeia, né? Se você lembra, os sinar de pontuação, né? Porque eles são muito frequentes nas histórias em quadrinhos. Os sinar de pontuação. Umas reticências que aparecem por lá, um ponto de exclamação, aspas que marcam a ênfase numa palavra, numa expressão,
ou ainda marcam um estrangeirismo presente. É isso aí. Os balões, eles devem ser entendidos como a representação da fala ou pensamentos de um determinado personagem dos quadrinhos. Então, cuidado, hein? Porque às vezes você tem aquelas bolinhas, e aquelas bolinhas, elas representam o pensamento deles, dos personagens. Tá bom? Leia bem aí, releia aí. Eu vou dar um minutinho para você reler o que está bem aí na tela, valendo um minuto. Ok, galerinha. Meu amigo, a Histórias em Quadrinho aqui tem de tudo, né? Você vai ver aqui. Vamos lá. Rapaz, o Marcos Vinícius ficou calado, não fala mais. Fala aí comigo, meu irmão. Diz pelo menos oi. Jonathan! Cadê você, meu irmão? Galerinha de Novo Santo Antônio do Piauí, fala aí comigo. Olha só aqui, turminha, foi que eu trouxe para vocês. Recursos gráficos. Olha aí como não é nada de novidade. O que vocês estão visualizando aqui. Os recursos gráficos, eles trazem o leitor para dentro da história contada, viu? Para as falas das personagens, utilizam-se balões com textos escritos. O formato dos balões transmite intenções distintas. Ó, isso bem aqui. Você sabe o que é isso aqui? Diga aí, Ruth. O que é isso aqui? Reproduz o quê? Hein? Um barulho qualquer, uma explosão qualquer, né? Ruth. Né? Essas bolinhas aqui, ó, é o pensamento, é o que alguém está pensando aqui, tá? Muito bem. Aqui teve alguma gritaria por aqui, né? Aqui alguém falando. Aí, galerinha. Vamos lá. Vamos pegar aqui para a gente ver, né? Olha só. O balão que é uma fala. Tá aqui o balão que é uma fala. Olha aqui. Né? Olha aqui o balãozinho que é uma fala. A fala de alguém, tá? É a fala da personagem. Aí prof. Às vezes três pessoas falam simultaneamente. Olha aí. Aí você tem essa aberturazinha 3 vezes. Para mostrar o que o personagem está falando. Possui o formato oval e um rabicho indicando de onde está saindo o som. Por isto, é melhor dizer por isso, viu? Por isso, vou até ajeitar aqui. O rabicho geralmente fica posicionado próximo à boca da personagem. Para dizer que de lá está saindo, né, a fala. Quando há mais de uma pessoa falando a mesma coisa e ao mesmo tempo, o balão fica com mais de um rabicho. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Pronto. Esses detalhezinhos você tem que aprender, porque quando você for fazer a leitura de uma história em quadrinho, tá? De uma tirinha, você vai precisar
compreender o que é que está acontecendo naquele exato momento. Se é o pensamento de uma personagem, se é a própria personagem falando, se é a personagem gritando, se é a personagem utilizando aí uma reprodução, né, de um determinado som. É mais ou menos isso aí que você não pode esquecer, né? Belezinha, galerinha? Tudo lindo? Vamos lá. Tá. Olha aí. Olha o balão sendo um grito. Eita, professor. Professor, eu não sabia não, viu? Eu não sabia que esse tipo de balão, né, tinha algum valor semântico. Tem, turma, tem. Né? Olha aí. Balão que é um grito. Opa, meu filho, pare aí. Um balão sendo um grito, tá? Quando uma personagem está gritando, o balão deixa de ter um formato oval e passa a ter várias pontas de diversos tamanhos, viu? Várias pontas. Aqui, ó. Essas pontinhas aqui, ó. Olha as pontinhas. Parecendo uma estrela, né? E bem aqui, ó. Tem um rabichozinho para a fala, apontando para a boca da personagem. Não! Desse jeito. Do outro lado, né, aparece novamente, né, as pontinhas aqui, tá? E a personagem dá aquele grito. Observa aqui onde é que está a língua do rapaz, a boca aberta aí e a língua lá atrás. Chega! Você já fez isso. Isso aí tudo produz sentido, viu, turma? Isso aí tudo produz sentido, sentido. Os balões implicam também efeitos de sentido. Tem mais balão aí para a gente analisar, hein? O balão sendo um pensamento, galerinha. Como é o pensamento, né? Olha aí, rapaz. Né? Se fosse uma mulher, eu diria que era a fadinha. A fadinha tá bonitona, não tá? A fadinha cresceu, rapaz. Já tá uma moça, né? E ela causa emoção no brasileiro. Ela só deixa para fazer aquela virada mirabolante, né, na última chance dela. É muita emoção. Né? E eu acho arretado é aquele sorrisozinho que ela dá ao final. Né? É uma criança maravilhosa. Né? Aqui, ó, pensamento. Ó. O pensamento, ele é marcado por essas bolinhas aí, né? Junto ao balão. Este balão é um dos poucos balões que não mostram o que o personagem está falando. Tal balão tem o formato de nuvens e é utilizado apenas para mostrar o pensamento do personagem, ou os pensamentos. Né? Olha aqui, esse meninozinho traquino aqui está fazendo algum desenho aqui num papel, né? Botou a língua para fora e ele está pensando alguma coisa aqui, né? De menino velho traquina. Ok? O que mais? Professor, eu estou a fim de fazer uma história em quadrinhos para fazer esses desenhozinhos desses balões. Seria uma boa ideia, tá legal? Seria uma boa ideia, meus amadinhos. Galera de Novo Santo Antônio, rapaz, dá o ar da graça aí, turma. Olha aí, turma. É raro, mas também existe o balão do narrador. Eita, professor, isso eu não sabia. Algumas histórias em quadrinhos apresentam esse balão do narrador. Né? Este balão não possui rabichos e por isto, melhor dizer por isso, né? E por isso não é associado a nenhuma personagem específico. Ele é utilizado para fornecer dados extras à história, como onde e quando a história se passa. Ainda pode conter os trechos que seriam específicos do narrador para... por isto, o seu balão do narrador. Puseram a imagem por cima do texto aqui, né, galera? Algumas histórias possuem balão do narrador. Ó, bem aqui, ó.
Vim aqui no cantinho aqui, olha que o Nandinho aqui colocando na cor amarela. Uma tarde, Joãozinho foi à casa de Pedro. Aí nós temos aí o tempo, né? Que é numa tarde. Nós temos o local, que é a casa de Pedro. E temos uma personagem, que é o Joãozinho, né? E a partir daí, né? Da fala do narrador, nós temos aqui o Joãozinho e o Pedro conversando aqui, né? Alguém pensando por aqui. Há uma onomatopeia, zum, tum, né? E acabou. Fim. Tá aí. Mas eu só queria mostrar o canto esquerdo bem aí, que é exatamente o balão do narrador. O que mais que nós temos, nenenzinhos? Nós temos mais exemplos aqui, ó. Você viu meu livro? Aqui é a fala, tá? Você viu meu livro? E um pensamento, onde estará o meu livro? A pessoa pensando. Essas bolinhas aqui, tá? Não, 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 1000 vezes não. É um grito, turma. E o cochicho, né? É esse tracejadozinho aqui, ó. Né? Quando você tiver o balão tracejado, a pessoa está cochichando. Você sabia disso? Eita, professor, né? Esses detalhes eu não sabia. Olha, não faça isso não, viu? Porque senão você não vai assistir a aula corretamente. É um cochicho. Agora, se você quer demonstrar amor na sua fala, no seu pensamento, né? Aqui está o balãozinho, né? As bolinhas aqui e o balão em forma de coração, demonstrando carinho, paixão, né? Amor. Professor, e quando surge uma ideia qualquer? Bem, quando aparece uma ideia, você já deve ter visto lá nos quadrinhos uma lâmpadazinha dentro do balão, não já? Já. A lâmpada é porque surgiu uma ideia, né? Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia. Olha aqui a ideia. A ideia surgiu, hein? Só lembrando que ideia não tem mais acento não, viu, turma? As palavras paroxítonas que apresentam os ditongos ei e oi perderam o acento, né, agudo no aberto dos ditongos ei e oi, em palavras paroxítonas. Então, assembleia, heróico, ideia, o que mais? O que mais? Mas cadê mais? Né? Nada disso tem mais acento. Assembleia, falei, não é? Jiboia, pronto. E a onomatopeia é reprodução de sons, né? Onomatopeia. Olha aqui, perdeu o acento, onomatopeia. Antes do novo acordo havia o acento, agora não tem mais. Beleza? Né? Uma coisa quando está quebrando. Um tiro. Bang, 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 bang. Bater em algo. Tum, 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 tum. Bate coração. Tum, tum, coração pode bater. Tum, 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 tum. Bate coração. Eu morro de amor por você. Não é assim? É. Um soco. Soco. Um beijo. Bruce Clash. Pois o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Né? Ping-pong. Ping-pong. Você já jogou, né? Numa mesa assim, com uma bolinha e duas raquetes, uma do lado, outra do outro. Né? O nome daquele jogo é ping-pong. É porque quando você toca na bolinha com a raquete, é ping. Aí o outro, quando responde lá, é pong. Aí fica ping-pong, ping-pong, ping-pong. Uma onomatopeia. Professor, aqui na minha cidade tem uma loja de calçados chamada Tok Tok. Aqui também tem. Né? Isso aí é representativo do som, de quando você vai caminhando com aquele seu sapato
com salto Luiz XV, né? Toque, 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 toque. Né? O pessoal que faz foto por aí, vê o pessoal fazendo foto o tempo todo com esses sapatão aí. Rapaz, pior que mulher usa esses sapatos aí, né? Fininho, salto, né? Mas elas sofrem, mas elas gostam. Se acham assim mais empoderadas, assim, mais poderosas. As veias, coitadas, vão todas embora, mas elas gostam, né? E às vezes acontece também de um desequilíbrio e tchau, né? Já vi muita gente, né, torcendo o pé por conta de um sapato com um salto nessa altura. Mas eu acho bonito mesmo aquelas mulheres de escola de samba ali sambando, né, aquelas rainhas de bateria sambando ali na frente com aquele salto, meu amigo. É muito equilíbrio, viu, turma? É equilíbrio demais, rapaz. Eu acho bonito, né? E um barulho de uma mola. Toink, toink. E rapidez. Rapaz, ó, foi assim, ó. Vupt. Rapaz, já passou, já. Né? E a campainha. Din, dom, din, dom. Já tem uns toques mais bonitinhos, né? Isso daí é antigão, né? Din, dom, din. Ô, rapaz, eu quando era moleque, eu era doido para que na minha casa tivesse uma campainha. Eu achava muito bonito, doido. Vou mentir, não. A campainha lá de casa era alguém bater na porta. Toque, 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 toque. Né? Mas eu achava bonito quando eu chegava à casa de alguém que tinha uma campainha, que eu tocava ali. E quando eu era menino, que eu ia jogar bola lá longe, por onde tinha campainha, eu saía apitando. Passava, pi, corria. Né? Se encontrasse um pé de manga, meu amigo, eu pulava o muro e ia atrás das mangas também. Eu era traquina, pois não era gente, não. Né? Magrelo, velho. Pensa no Fernando Magrelo, velho. Só tinha osso. Só tinha osso. Muito bem. Chuva. Cabrum, pum. Pronto. Aqui são alguns sons reproduzidos, tá? E você consegue perceber isso aí com tranquilidade. Vamos lá, vamos andando mais um pouquinho. Blup. Nhaque. Boa. Chomp, chomp. Aí, produção de sons aí. Eita, turma. Alguém cerrando os dentes aí, né? Alguém comendo, né? Alguém chorando. Boa. Bem, aí estão os tipos de balões, resumidamente para vocês. Fala do personagem, o cochicho do personagem, o personagem pensando, o grito da personagem, a fala de mais de um personagem, o personagem teve uma ideia, o personagem está com dúvidas, né? Interrogação, está admirado, um ponto de exclamação, o personagem não consegue se expressar, tem umas reticências dentro aí do balão feito nuvem, o personagem está choroso, é massa demais, né? Esse balãozinho aí, o personagem está choroso, triste, né? É como se a água dos olhos estivessem caindo ali no balão, né? Ah, pastor, e quando tem uma musiquinha, tem aquelas notas musicais, né? O personagem está cantando. E o personagem está zangado. Vixe Maria, olha a zanga dele ali. Às vezes ele coloca lá uma onomatopeia, mas é possível você encontrar esse balão com a coloração escura. É escura. Pronto. Será se nós temos mais alguma coisinha aqui? Temos. Nós temos atividades. Não é possível que você não responda a uma ou duas questões. Não é possível, tá? Vamos lá? Eu vou deixar aqui a primeira questão para você. Vixe Maria! E já está assim? Com a resposta? O que foi que aconteceu? Será se nós não colocamos para animar? Muito bem. Vamos já ajeitar isso daí, viu, doutor? Vamos ajeitar isso daí. Vamos lá.
embora já tenha a resposta aí, nós vamos fazer análise, né? Porque eu não vou nem confiar nessa resposta. Vamos lá. Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito mais. Eu acho muito arretada, né, essa tirinha aqui, né? Porque aí nós temos uma questão do emprego do pronome reflexivo e, ao mesmo tempo, também emprego do pronome recíproco. Você sabe a diferença de pronome recíproco para pronome reflexivo? Você sabe? Hein? Diga aí para mim. Rapaz, eu vou deixar um minutinho na tela aqui, só um minutinho na tela, enquanto você só analisa. Bota 2 minutinhos aí, por favor. Valendo. E aí, galerinha, o que é o pronome reflexivo? É quando o sujeito pratica e sofre a ação, tá? Reflexivo. Por exemplo, eu me amo. Eu amo a mim mesmo. É reflexivo. E quando é que existe a reciprocidade? A reciprocidade é quando eu tenho mais de um elemento no processo praticando e sofrendo a ação simultaneamente, né? Por exemplo, nós nos beijamos. É porque eu beijei alguém e alguém me beijou. Isso é um ato recíproco. Perfeito? Então, é o que acontece aqui. Olha só, ó. Vem comigo aqui, galerinha. Vem comigo, vem comigo. Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam. Umas amam as outras. Isso aí é um ato recíproco, tá? Isso aqui é reciprocidade. Ah, você também sente isso? Como fico feliz, quer dizer que você também se ama muito mais no Natal, né? Ou seja, aqui é você amar a si mesmo. Aqui já seria um pronome reflexivo, né? No Natal. Ou, então, você nem imagina o quanto eu me amo no Natal. Olha aqui, ó. Esse me é reflexivo. Eu me amo.
Por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Ou seja, por que as pessoas amam a si mesmas, né, no Natal? A si próprias no Natal? Que seria também um aspecto reflexivo aqui. Tá bom? Então, ó, em 2 e em 3, né, indica reflexividade. No 2 e no 3, eu tenho reflexividade. E equivale a si mesma e a si mesmas, respectivamente. Somente no 1 é que eu tenho reciprocidade. Conseguiu compreender aí, né? Sim ou não? Vou repetir, hein? Quando é recíproco, é porque você pratica e também sofre a ação simultaneamente, tá? Do outro. E reflexivo, você pratica e você sofre a ação. Então, quando eu digo, eu gosto do Natal, porque as pessoas se amam muito mais. Quando ela diz isso, as pessoas se amam, umas amando as outras, e as outras amando umas, simultaneamente. Então, é reflexivo. Aí, no segundo, como eu fico feliz, quer dizer que você também se ama. Aí já muda a história, né? Você se ama, é você amar a si mesma, né? Por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Por que será que as pessoas amam a si mesmas no Natal? Aí vejo que não é uma amando a outra. Então, é reflexividade no 2 e também no 3. E é por isso que a resposta é letra E. Valeu, galerinha? Tudo lindo? Vou ficar por aqui, tá? Foi maravilhoso estar com vocês. E a gente volta para falar de amor daqui a pouquinho. Fui!